Me chamaram de ladra na leitura do testamento do meu avô bilionário. Ali mesmo, na frente de todos que um dia fingiram me amar, minha prima Bruna se levantou primeiro, com seus saltos de grife fincados no chão como se fosse a dona do lugar. A Sofia não merece um único centavo, ela anunciou, apontando para mim como se eu fosse um chiclete grudado na sola do seu sapato. Meu pai concordou com a cabeça, sem sequer tentar me defender. Os sussurros cortaram a biblioteca da mansão no Morumbi como galhos secos se partindo. Minha tia Diana apertou seu colar de pérolas. Meu irmão Eduardo cravou os olhos no chão, e então a palavra me atingiu em cheio. Ladra, uma humilhação final. Eu nem tive a chance de me defender antes que o advogado Dr. Carvalho fechasse a pasta calmamente e dissesse: seu avô já esperava por isso. Ele virou seu notebook para a grande tela da sala, e naquele instante a atmosfera mudou, como se toda a família percebesse a mesma verdade aterrorizante ao mesmo tempo, porque a câmera já estava gravando. A mansão do meu avô tinha o dom de fazer você se sentir minúscula, mesmo que tivesse crescido lá dentro. No dia da leitura do testamento, a biblioteca parecia o cenário de um museu. Estantes de jacarandá, globos terrestres antigos, poltronas de couro onde ninguém se sentava, a menos que um advogado mandasse. Uma lareira crepitava suavemente, mais pela estética do que pelo frio de São Paulo. Lá fora, o sol de inverno estava baixo e pálido, batendo nas janelas altas, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Todo mundo estava vestido como se o luto tivesse um código de vestimenta rigoroso. Bruna usava preto, mas era aquele tipo de preto que vinha com uma etiqueta de luxo e um sorriso arrogante. Minha tia Diana não parava de enxugar os olhos com um lenço que nunca parecia ficar molhado. Meu pai, Marcos, sentou-se na cabeceira da mesa como se já estivesse treinando para ser o dono de tudo. E eu? Eu sentei na cadeira do canto que o Dr. Carvalho havia indicado, com as mãos apertadas no colo para que ninguém visse que estavam tremendo. Eu não voltava ali desde o enterro. Naquela época, as pessoas me abraçavam e diziam: ele amava muito você. Mas as palavras escorregavam por eles como óleo, porque na minha família, o amor não era um sentimento, era uma moeda de troca, e todos queriam saber qual era a cotação do dia. O Dr. Carvalho colocou sua maleta sobre a mesa. Ele parecia neutro, nem frio, nem gentil. Profissional, como um homem treinado para manter o rosto impassível enquanto famílias desmoronam. Antes de começarmos, ele disse: o senhor, Ricardo Albuquerque, pediu que eu os lembrasse de uma coisa. Os lábios de Bruna se contorceram. Lá vem. O Dr. Carvalho não caiu na provocação. Ele pediu que eu dissesse: eu vejo o que vocês fazem quando acham que ninguém está olhando. Minha garganta apertou. Meu irmão Eduardo se mexeu na cadeira como se tivesse ouvido aquela frase, e de repente lembrasse de todas as vezes em que mentiu para o vô sobre ir visitá-lo. Diana deu uma risada aguda demais. Isso é bem a cara do Ricardo. Sempre tão dramático. Meu pai recostou-se na cadeira. Vamos não perder tempo, Carvalho. Somos pessoas ocupadas. Ocupadas vivendo o luto, ocupadas lidando com a burocracia, ocupadas fazendo cálculos. Eu encarei o teto, implorando a mim mesma para manter a calma, porque a verdade é que eu já estava exausta. Exausta de ser a única que aparecia. Exausta de ser a única a atender às ligações do vô de madrugada, quando as mãos dele tremiam demais para abrir o frasco de remédios. Exausta de ser a única pessoa naquela sala que sabia como era a risada dele quando ninguém estava tentando impressioná-lo. O Dr. Carvalho abriu a pasta. Passarei agora à leitura do testamento do senhor. Albuquerque, ele começou, e a sala inteira se inclinou para a frente em um movimento único, como uma alcateia ouvindo o portão se abrir. Eu engoli em seco. Disse a mim mesma: não importa o que aconteça, fique firme. Mas eu não sabia que, em questão de minutos, eles tentariam me enterrar com uma única palavra, e muito menos sabia que meu avô havia planejado tudo exatamente para aquele momento. Se você visse minha família apenas em casamentos e velórios, acharia que éramos unidos, que nos amávamos incondicionalmente, que éramos o tipo de família que as pessoas invejam. Mas eu sabia a verdade. Meu avô, Ricardo Albuquerque, não tinha apenas dinheiro. Ele tinha poder. O tipo de poder que fazia as pessoas retornarem ligações instantaneamente. O tipo que fazia políticos locais, de repente, estarem livres para um jantar.
O tipo que fazia meus parentes orbitarem ao redor dele, como planetas desesperados por calor. Depois que minha avó faleceu, o vô ficou mais quieto. Não mais fraco, apenas mais quieto. Como se tivesse parado de gastar palavras com pessoas que não as mereciam. Foi aí que comecei a visitá-lo todo domingo. No começo, eram coisas pequenas. Fazer a feira, separar as correspondências, ensiná-lo a fazer chamadas de vídeo no WhatsApp para que ele pudesse ver meu rosto sem ter que fingir que entendia os botões. Depois viraram coisas maiores. Sophie, você pode ler esse e-mail para mim? Pode me explicar o que esse formulário do banco quer dizer? Pode sentar aqui comigo um pouquinho? A casa parece grande demais hoje. Eu não estava lá pelo dinheiro. Eu estava lá porque ele era meu avô e eu o amava. Mas para Bruna, para Diana, para o meu pai, minha devoção parecia pura estratégia. Bruna costumava aparecer 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário do vô, sempre segurando uma sacola de presente de grife e sempre indo embora antes de servirem a sobremesa. Ela beijava o rosto dele como se estivesse coletando provas de afeto. Te amo, vô. Ela cantava, e logo em seguida olhava para o celular. Nossa, o trânsito na Faria Lima vai estar um inferno. Preciso correr. Minha tia Diana só aparecia quando precisava de algo, quase sempre uma assinatura. Meu pai visitava quando havia testemunhas. Ele sentava no escritório do vô com uma voz quente e ensaiada. Pai, você sabe que estou aqui para o que precisar. E então o vô mencionava um projeto de caridade ou um investimento, e os olhos do meu pai brilhavam como se ele tivesse encontrado uma brecha na lei. Ele dizia, inclinando-se para a frente. Bora falar de números. E o vô olhava para mim, um olhar rápido que dizia, você também está vendo isso, não está? Eu estava. A última vez que vi meu avô vivo, ele estava em sua poltrona favorita perto da janela, usando aquele suéter de lã cinza que a minha avó costumava implicar. As mãos dele pareciam mais finas do que eu lembrava, mas os olhos continuavam afiados. Sophie, ele disse, batendo no braço da poltrona. Senta. Eu sentei. Ele estudou meu rosto como se estivesse tentando decorá-lo. Eles vão se comportar na leitura do testamento, ele disse. Eu ri, achando que era uma piada. Com certeza vão. Ele não riu de volta. Então disse suavemente, as pessoas não ficam gananciosas depois que alguém morre. Elas apenas param de fingir. Senti meu estômago afundar. Vô, não fala assim. Ele levantou a mão. Me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Quando vierem para cima de você, ele disse, a voz calma como um lago, não lute contra eles do jeito que esperam. Não grite. Não implore. Não se justifique. Eu franzi a testa. Por que viriam para cima de mim? O olhar dele não desviou. Porque você foi a única que esteve aqui. E na cabeça deles, isso significa que você deve ter levado alguma vantagem. Eu abri a boca para falar. Ele se aproximou, quase num sussurro. Deixe a verdade falar por si. Lembro de ter pensado, ele está cansado, está imaginando coisas, mas no dia da leitura do testamento, sentada naquela biblioteca cheia de madeiras nobres e sorrisos falsos, percebi que meu avô não estava imaginando nada. Ele estava prevendo, e estava se preparando. O Dr. Carvalho ajeitou os óculos e começou. Ao meu filho, Marcos Albuquerque. Meu pai endireitou a postura, estufando o peito como se as palavras fossem aplausos. Deixo a quantia de R, 1 milhão. E meu relógio de bolso de ouro. Meu pai piscou. 1 milhão? A cabeça de Bruna virou-se bruscamente para ele, os olhos semicerrados. Os lábios de Diana se abriram um pouco. Eduardo ergueu as sobrancelhas. Meu pai tentou sorrir. É muito generoso. O Dr. Carvalho continuou antes que alguém pudesse discutir. A minha filha, Diana Albuquerque. Minha tia puxou o ar com força. Deixo o uso pessoal do meu chalé em Campos do Jordão por 5 anos, após os quais o imóvel será vendido e o valor destinado à Fundação Comunitária Albuquerque. O rosto de Diana congelou como se a pele não conseguisse decidir entre a indignação e o pânico. 5 anos? Ela repetiu em um tom alto demais. A caneta do Dr. Carvalho parou sobre o papel. Sim, ele prosseguiu. Ao meu neto, Eduardo Albuquerque. Eduardo ajeitou-se na cadeira, esperançoso. Deixo R, 150 mil. E minha coleção de discos de vinil.
sob a condição de que ele conclua a faculdade e mantenha um emprego com carteira assinada por 12 meses consecutivos. A boca de Eduardo abriu e fechou. Ele não estava ofendido. Estava exposto. Minha prima Bruna não parava de bater as unhas compridas contra a bolsa de grife. Toque, toque, toque. Como se o tempo fosse uma propriedade dela. O Dr. Carvalho virou a página. A minha neta, Bruna Albuquerque. Bruna ergueu o queixo. Um sorriso de vitória já se formando. R, deixe o R, 50 mil. E a estátua de bronze do meu escritório. O sorriso despencou do rosto dela. O quê? Bruna esganiçou-se. 50 mil? Isso é um erro de digitação? As narinas do meu pai inflaram. Diana chiou. Ricardo, o doutor. Carvalho não piscou. Por favor, permitam-me continuar. O rosto de Bruna ardia em vermelho. Isso é um insulto. O advogado virou outra página. O restante do meu patrimônio. A sala inteira prendeu a respiração, incluindo minha residência principal, todos os ativos financeiros remanescentes e o conteúdo do meu cofre de segurança privado. Meu coração começou a bater na garganta. Será deixado para... Bruna pulou da cadeira tão rápido que os pés da madeira arranharam o piso. Não, ela gritou, com a voz cortante. Antes que você diga, todo mundo precisa ouvir a verdade. Meu pai não mandou que ela se sentasse. Ele a observava como um homem observa uma ferramenta que planeja usar. Bruna apontou para mim, com o braço duro. A Sofia não merece um único centavo. Diana ofegou de forma teatral. Bruna, querida, não, não, Bruna rebateu. Chega de fingimento. Todos nós sabemos o que tem acontecido. O olhar do Dr. Carvalho se ergueu. Calmo, paciente, como se estivesse esperando por esse exato momento. A voz de Bruna subiu de tom. As coisas do vô começaram a sumir meses atrás. As abotoaduras de ouro, a coleção de relógios, aquela camisa da seleção assinada pelo Pelé. E adivinha quem estava aqui toda santa semana? O dedo dela não se moveu. Continuava travado em mim como um laser. Meu estômago gelou. Meu pai finalmente falou. Bruna, ele disse, com o tom medido. Deixe-a falar. Deixe-me falar. Ele soou generoso, mas seus olhos diziam o oposto. Vá em frente, Sofia. Piore a situação para o seu lado. Olhei ao redor da sala. Eduardo desviava o olhar. A boca de Diana estava contraída, a decepção já estampada no rosto, como se ela tivesse decidido minha culpa antes mesmo das provas chegarem. O sorriso de Bruna ficou afiado. Ela tinha acesso, tinha as senhas, tinha tempo sozinha com ele e via que ele estava ficando senil. Minhas mãos se fecharam em punhos no colo. Forcei minha voz a sair firme. Isso não é verdade. Bruna deu uma risada irônica. Ah, me poupe. Você é uma garota que estudou com bolsa, que não casou com ninguém rico e dá aula para o quê? Ensino fundamental? Você realmente espera que a gente acredite que você não viu uma oportunidade de se dar bem? O insulto aterrissou quente e humilhante. A voz do meu pai veio de novo, mais suave. Sofia, você pegou alguma coisa do seu avô? Não era uma pergunta, era uma armadilha, e a sala se inclinou para me ver cair nela. Eu encarei meu pai como se não o reconhecesse. Pai, eu disse devagar, você me conhece. Ele não respondeu. Bruna cruzou os braços. Fala mais alto. Diz para todo mundo que você não pegou nada. Minha tia Diana levantou-se, balançando a cabeça como se estivesse devastada. Sofia, meu anjo, se você cometeu um erro, a hora de confessar é agora. Confessar? Como se a própria palavra pudesse tornar a mentira real. Senti meu rosto queimar. Eu não peguei nada. Eu ajudei o vô, só isso. Bruna zombou. Certo, você ajudou. Então ela se virou para a sala, como se estivesse apresentando um caso no tribunal. Vamos ser lógicos. O vô guardava coisas de valor em casa. Os itens começaram a desaparecer. Quem tinha acesso constante? A Sofia. Meu pai assentiu lentamente. É preocupante. Preocupante? Eu repeti, uma risada amarga, ameaçando escapar. Essa é a sua palavra? Preocupante? Eduardo finalmente abriu a boca, a voz incerta. Sophie, o vô alguma vez te deu alguma coisa? Tipo, permissão para pegar algo? Eu olhei para ele, incrédula. Não. E mesmo que tivesse, por que você está perguntando como se eu fosse culpada? Ele recuou. Só estou tentando entender. Diana suspirou,
com as mãos entrelaçadas. Querida, isso não é pessoal. É sobre o patrimônio. Se tem coisas faltando, isso afeta todo mundo. Aí estava. Não era luto, não era confiança, não era família. Era o patrimônio. Bruna inclinou a cabeça. Aliás, engraçado. Alguém do meu grupo de amigas disse que te viu naquele antiquário de luxo nos jardins. Meu coração despencou. Eu tinha ido lá uma vez porque meu avô pediu para ajudá-lo a avaliar algumas peças para o seguro. Tínhamos ido juntos. Ele tinha rido o tempo todo, implicando com a gravata borboleta do avaliador, mas naquela sala, com os olhos de Bruna brilhando, a verdade não soava limpa. Soava como uma desculpa esfarrapada. A mandíbula do meu pai ficou tensa. Um antiquário. Pai, eu disse de forma ríspida. O vô estava comigo. Bruna deu o bote. Ah, claro. Conveniente. O vô estava com você. E ele pode confirmar isso agora? O silêncio caiu pesado. Senti algo dentro de mim se quebrar. Não de forma barulhenta ou dramática, mas como um pequeno colapso interno. Porque eu percebi que eles não estavam confusos. Eles não estavam investigando. Eles já tinham decidido. O doutor Carvalho permanecia imóvel, assistindo ao desenrolar da cena, como se estivesse fazendo anotações para um plano maior. Bruna deu mais um passo à frente. Ela não merece um centavo, repetiu mais alto. E se o vô deixou alguma coisa para ela, nós vamos contestar o testamento. Vamos argumentar que ele foi manipulado. Diana levou a mão ao peito. Manipulado? O Ricardo? Impossível. A voz do meu pai soou gélida. As pessoas se deterioram no fim, Diana. Eu virei a cabeça bruscamente para ele. Ele estava lúcido. Meu pai ergueu as sobrancelhas. Estava, ou você estava fazendo a cabeça dele? Eu o encarei, chocada. O sorriso de Bruna se alargou. Exatamente. Eduardo parecia querer ser engolido pelo tapete persa. Eu empurrei a cadeira para trás e me levantei, com as pernas bambas. Isso é nojento, eu disse, a voz tremendo, mas alta o suficiente para cortar os sussurros. Vocês mal visitavam ele. Vocês não atendiam às ligações dele. Vocês não o ajudavam. E agora vocês ficam aqui me chamando de... Bruna me interrompeu, quase extasiada. De ladra? A palavra atingiu de novo, mais pesada desta vez, porque veio acompanhada de um coro de acenos de cabeça. Diana apertou os lábios. Sofia, se você devolver o que pegou... Eu não peguei nada. Minha voz estalou, mais alta do que eu pretendia. A sala ficou mortalmente silenciosa e imediatamente o clima mudou para um julgamento final, como se meu tom de voz elevado fosse a prova definitiva da minha culpa. Os olhos de Bruna brilhavam. Bill, na defensiva. O tom do meu pai suavizou, falsamente compreensivo. Sofia, podemos resolver isso em silêncio se você colaborar. Em silêncio, como se ele estivesse oferecendo misericórdia, como se não fosse ele quem estivesse segurando a faca da acusação. Senti minhas mãos tremerem. Eu as forcei a ficar paradas. Então, o Dr. Carvalho levantou a mão devagar, deliberadamente. A sala obedeceu sem perceber. Basta, ele disse. Sua voz não era alta, não precisava ser. Carregava uma autoridade construída ao longo de décadas, a autoridade na qual meu avô confiava. Todos olharam para ele. Bruna cruzou os braços. Finalmente, diga logo a ela que não vai levar nada. Os olhos do advogado piscaram para ela, depois para o meu pai, depois percorreram a sala. Fui instruído, ele disse calmamente, a permitir que isso acontecesse. Meu estômago apertou. Meu pai estreitou os olhos. Como assim? O Dr. Carvalho fechou a pasta do testamento com cuidado, e então ele disse a frase que fez a sala inteira gelar repentinamente. Seu avô já esperava por isso. A mudança foi imediata. Não foram só as palavras. Foi o jeito como o Dr. Carvalho as pronunciou, como se não estivesse surpreso, como se estivesse de pé na chuva há horas, esperando a tempestade finalmente chegar. Bruna deu uma risada, mas soou frágil. Tá. E o vô esperava que a gente desmascarasse uma ladra. O advogado não respondeu logo de cara. Ele abriu a maleta e tirou um notebook moderno que parecia quase uma ofensa no meio de todos aqueles móveis antigos. Diana piscou rápido. Para que é isso? O Dr. Carvalho colocou o notebook na mesa e conectou o cabo à grande tela instalada acima da lareira instalada no ano passado, ironicamente, por insistência do meu pai.
Ele precisa de tecnologia moderna, meu pai tinha dito na época, agindo como se estivesse fazendo um favor ao vô. Agora meu pai encarava os cabos com um olhar que não era curiosidade, era medo. Senti meu pulso acelerar. Doutor Carvalho. Ele olhou para mim. E pela primeira vez naquele dia, sua expressão suavizou. Sofia, ele disse gentilmente. Seu avô pediu para eu te dizer uma coisa. Você fez exatamente o que deveria fazer. Eu engoli em seco. O que isso quer dizer? Bruna estourou. Não fala com ela como se fosse a vítima. A voz do meu pai endureceu. Carvalho, você está me dizendo que meu pai deixou instruções sobre isso? Os dedos do advogado se moveram pelo teclado. Sim. A tela se iluminou, exibindo uma pasta chamada Arquivo de Evidências Albuquerque. Um som estranho ecoou pela sala. Alguém prendendo a respiração rápido demais. A mão de Diana voou para a boca. Bruna se inclinou para a frente, semicerrando os olhos. O que é isso? O Dr. Carvalho clicou e a pasta abriu. Dentro havia dezenas de arquivos, cada um nomeado com datas e horários. Meu pai levantou-se. Espera aí, você estava gravando as pessoas dentro desta casa? A voz do advogado continuou inabalável. Seu pai gravou a própria propriedade. Perfeitamente legal. O tom de Bruna subiu. Isso é invasão de privacidade. O Dr. Carvalho olhou para ela. O Sr. Albuquerque suspeitava que estava sendo roubado. Silêncio. A palavra roubado caiu pesada como um livro caindo no chão. As bochechas de Bruna perderam a cor e depois coraram violentamente. Isso não significa nada. Ele estava paranoico. Velhos ficam paranoicos. O olhar do meu pai fuzilou Bruna. Cale a boca. A boca dela abriu e fechou. Pela primeira vez, ela parecia insegura. O Dr. Carvalho voltou-se para a pasta do testamento e leu em voz alta, devagar e com clareza. O restante do meu patrimônio será deixado para a pessoa que me ajudou a expor o ladrão, e que apareceu quando o resto de vocês só mostrou interesse. Bruna soltou um som de deboche. Charada sem sentido. O advogado ergueu os olhos. Não é uma charada. É bem preciso. Ele clicou em um arquivo. A tela ficou preta e depois mudou para o ângulo de uma câmera no corredor da mansão. Amplo, nítido, com data e hora. Minha garganta apertou quando reconheci a imagem. Era o corredor do lado de fora do escritório particular do vô. O Dr. Carvalho disse, esta gravação é de 3 meses atrás. Terça-feira, 14h18. Terça-feira. Eu estaria na escola dando aula. Na tela, a porta da frente se abriu e Bruna entrou. Não estava com roupa de festa, não estava vestida para uma visita familiar. Ela andava rápido, cabeça baixa, capuz levantado, como alguém invadindo um lugar onde não queria ser vista. Diana soltou um gritinho estrangulado. Bruna! A voz de Bruna falhou. Isso não é. O ângulo da câmera mudou para outro cômodo, o escritório do meu avô. Bruna se movia com a confiança de quem já tinha feito aquilo. Ela foi direto para o cofre atrás do quadro, um cofre que eu nem sabia que existia até o vô me mostrar nas últimas semanas. Ela digitou o código, uma senha que não deveria ter. O rosto do meu pai ficou rígido. Como ela. Bruna virou-se para ele, desesperada. Pai. Ele a ignorou, com os olhos vidrados na tela. No vídeo, Bruna puxou um saco de veludo. Ela despejou o conteúdo sobre a mesa. Relógios, as abotoaduras, a caneta de ouro que meu avô dizia dar mais trabalho do que valia. Ela não hesitou, não olhou em volta. Ela varreu tudo para dentro da bolsa como se fosse rotina. Meu estômago embrulhou, não por estar chocada embora eu estivesse, mas porque me lembrei da voz de Bruna, minutos atrás, nesta mesma sala, me chamando de ladra com tanta convicção, porque ela não estava deduzindo nada. Ela estava projetando a própria culpa. O Dr. Carvalho pausou o vídeo. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir a lenha estalando na lareira. A voz de Bruna saiu fina e esganiçada. O vô me deu permissão. Os olhos de Diana se arregalaram. Os olhos de Bruna disparavam para todos os lados. Ele disse que eu podia pegar emprestado. O advogado clicou em outro arquivo. Desta vez, a câmera mostrava Bruna em uma joalheria, imagens das câmeras de segurança de um antiquário conveniado. Tinha data, hora e marca d'água legal no canto. Ela colocou as abotoaduras no balcão. O atendente abriu a gaveta de dinheiro.
Bruna assinou um papel e pegou os maços de notas. Meu pai sussurrou quase para si mesmo. Meu Deus! Eu encarei a tela, entorpecida. A humilhação que eu havia sentido minutos atrás se transformou em outra coisa. Um calor subindo pelo peito, como se a raiva finalmente encontrasse o oxigênio. Bruna recuou para longe da tela, balançando a cabeça freneticamente. Isso tá fora de contexto. A voz do Dr. Carvalho era de ferro. Tem mais. Meu pai disparou. Quanto mais? O advogado o encarou. Chegaremos lá. Ele clicou em outro arquivo. A tela agora mostrava a cozinha do meu avô, onde eu costumava passar café para ele e ouvir suas histórias. 2 pessoas estavam sentadas à mesa, Bruna e meu pai. Prendi a respiração. Meu pai deu um passo à frente por puro instinto, como se pudesse bloquear fisicamente a imagem, mas o vídeo já estava rodando na tela. Meu pai se inclinou, a voz baixa, conspiratória. Assim que fizermos todo mundo acreditar que foi a Sofia, ele dizia no vídeo, o testamento não vai se sustentar. Bruna concordou com a cabeça. A Diana já desconfia dela. Fui plantando a ideia de fininho. As pessoas adoram a história de um mártir, especialmente quando o mártir sou eu. A voz do meu pai continuou, fria e calculista. Só o cofre já vale milhões. Se o papai deixar tudo para ela, nós contestamos. Alegamos influência indevida. Dizemos que ela se aproveitou da fragilidade dele. Bruna deu uma risadinha suave. E os itens sumidos. Meu pai deu de ombros no vídeo. Caos com a seguradora, distração perfeita. Todo mundo vai focar na Sofia tentando se defender, em vez de perguntar por que as coisas sumiram em primeiro lugar. Meu corpo inteiro paralisou. Eu não conseguia respirar. Na tela, Bruna tomava um gole de café como se não estivesse planejando destruir a minha vida. E o Eduardo? Ela perguntou. Meu pai deu um sorriso torto. O Dudu vai com a maré. Ele sempre vai. O rosto do meu irmão desmoronou na vida real. No vídeo, Bruna questionou. E se o Carvalho tentar alguma coisa? Meu pai recostou na cadeira. O Carvalho trabalha para o papai, não para ela. A mentira era quase cômica, porque o Dr. Carvalho estava parado na nossa frente agora, firme como uma rocha, provando exatamente para quem ele trabalhava. O advogado pausou o vídeo. Ninguém falou. Nem Diana, nem Eduardo, nem mesmo Bruna. O rosto do meu pai parecia ter sido drenado de todo o sangue. Sem drama, sem sangue. Apenas a realidade crua de um homem capturado por suas próprias palavras. Ouvi minha própria voz sussurrar. Vocês planejaram acabar comigo. Meu pai virou-se lentamente, os olhos arregalados. Sofia, me escuta. Bruna berrou. Isso é armadilha. A voz do Dr. Carvalho cortou a dela. Isso é evidência. E então acrescentou. Silêncio. E seu avô garantiu que fosse admissível em qualquer tribunal. O clique final do mouse soou mais alto que o martelo de um juiz. O advogado abriu um último arquivo. Este, ele disse, é o avô de vocês. A tela mudou para o meu avô sentado em sua poltrona favorita. A mesma poltrona perto da janela. O mesmo suéter de lã cinza. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mas os olhos continuavam afiados. Inconfundivelmente, Ricardo Albuquerque. Ele olhava direto para a lente como se estivesse enxergando a alma de cada um de nós. Se vocês estão assistindo a isso, ele disse, com a voz calma, então eu já me fui. Diana soltou um pequeno soluço que soou mais como culpa do que como luto. Meu avô continuou. Quero começar com algo simples. Eu amava a minha família. Eu amava todos vocês. Mas o amor não justifica a traição. Os joelhos de Bruna pareceram ceder. Ela se agarrou ao encosto de uma cadeira. O maxilar do meu pai trincou com tanta força que vi o músculo saltar. O olhar do vô não vacilou. Há meses, as coisas começaram a sumir da minha casa, e eu sabia quem as levava. Bruna sacudiu a cabeça. Não. O vô ergueu a mão no vídeo, como se pudesse silenciá-la através do tempo. E eu sabia o que vocês planejavam fazer em seguida, ele disse. Minha garganta fechou. Ele virou os olhos ligeiramente, como se estivesse olhando diretamente para mim. Sofia, ele disse baixinho, e senti algo no meu peito arrebentar. Você apareceu. Meus olhos arderam. Você apareceu quando eu estava sozinho, quando eu estava frustrado, quando estava reaprendendo a viver em um mundo que gira mais rápido do que as mãos de um velho conseguem acompanhar.
Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Você nunca me pediu dinheiro. Nunca me pediu favores. Você me perguntava se eu tinha comido, se eu tinha dormido direito. Me perguntava se eu queria um café passado na hora. Ele pausou, a respiração constante. É por isso que você terá tudo o que precisa para construir a vida e o projeto que me contou que sonhava. Ouvi Bruna sussurrar de forma frenética. Ele não pode fazer isso. A voz do vô endureceu. Para aqueles que roubaram de mim, ele disse, e que depois tentaram roubar algo muito pior, a reputação da Sofia. Escutem bem. A sala parecia estar encolhendo ao nosso redor. A ganância não começa nas mãos de vocês, ele declarou. Começa nas histórias que vocês contam a si mesmos para justificar suas atitudes sujas. O rosto do meu pai se contorceu. Pai, o vô não parou. Marcos, Bruna, vocês se acharam muito espertos. Bruna se encolheu ao ouvir seu nome da boca do morto. Vocês acharam que podiam fabricar um vilão para que a família ficasse do lado de vocês. Vocês escolheram a Sofia porque ela é bondosa, porque ela evita brigas, porque ela não joga o jogo nojento de vocês. Meu estômago revirou. Lágrimas embaçaram minha visão. A voz do vô suavizou de novo. Sofia, minha filha, você nunca foi fraca. Você apenas foi decente em uma sala cheia de pessoas que confundem decência com burrice. Eduardo soltou um som de engasgo. Meu Deus! O vô voltou a olhar para a câmera. Eu já entreguei cópias de todas as provas ao meu advogado. E sim, a polícia foi devidamente acionada para os casos cabíveis. O vídeo travou na imagem dele. Bruna gritou. Ele não pode fazer isso. O doutor. Carvalho nem olhou para ela. Ele pode. E ele fez. O vô continuou. Eu exijo restituição. Exijo responsabilização. Mas não quero que essa família seja destruída por gritaria e baixaria. Ele fez uma pausa. Eu quero a verdade. Limpa, clara, inevitável. Ele se inclinou um pouco para a frente, semicerrando os olhos com aquele olhar familiar, aquele que costumava silenciar uma sala de diretores de empresa. Então, eis o que vai acontecer. Meu coração disparou. A pessoa que devolver o que foi levado, cooperar com as investigações e fizer um esforço genuíno de reparação, será poupada das piores consequências legais. A respiração de Bruna falhou, como se tivessem jogado uma boia salva-vidas e ela estivesse com medo de agarrar. A voz do vô permaneceu dura. A pessoa que negar, ameaçar ou tentar qualquer retaliação sentirá o peso integral da lei. Retaliação. Minha pele arrepiou, porque mesmo agora, mesmo com as evidências estampadas na tela, eu podia sentir a raiva do meu pai irradiando como calor. A expressão do vô suavizou mais uma vez. A Sofia herdará o patrimônio, incluindo a mansão, os ativos financeiros e o cofre privado. Ela também contará com todo o apoio da minha equipe jurídica para garantir sua proteção. Isso não é caridade. Isso é justiça. Diana desabou na cadeira, sussurrando. Ricardo. Os olhos do vô sustentaram a câmera. Para o resto de vocês, se quiserem fazer parte da vida da Sofia, terão que aparecer. Não com exigências, não com desculpas, com atitudes de verdade. Então ele sorriu, um sorriso pequeno, quase travesso. Mais uma coisa, ele disse. Sofia, prendi a respiração. No cofre há uma carta para você. Ela inclui um plano. Nós conversamos sobre o seu projeto de bolsa de estudos. Você me disse que queria ajudar crianças que se sentem invisíveis, que são subestimadas. As lágrimas começaram a cair livremente. Agora você pode fazer isso, o vô disse com carinho, e não vai precisar fazer sozinha. O vídeo terminou. A tela ficou preta e, por um momento, ninguém se mexeu. A voz de Bruna quebrou o silêncio, fina e furiosa. Isso é loucura. Eu vou processar todo mundo. Meu pai virou-se bruscamente para o Dr. Carvalho. Você vai entregar tudo de bandeja para ela por causa de um vídeo? O tom do advogado continuou impecável. Por causa das provas, do testamento, da lei. E então ele acrescentou, olhando diretamente nos olhos do meu pai, e por causa da sua própria confissão em vídeo. Os olhos do meu pai dispararam para mim. Eu esperava ódio. Mas o que vi foi pânico, porque ele sabia que o jogo tinha acabado. E de repente, pela primeira vez na minha vida, eu não era a pessoa encurralada. Ele era. Os minutos seguintes pareceram surreais,
como se o mundo tivesse desacelerado para garantir que cada consequência aterrissasse no lugar certo. O Dr. Carvalho fechou o notebook com um clique suave. Serei muito claro, ele disse. Isso não é um debate familiar. É um assunto legal. Bruna deu um passo à frente, com a voz esganiçada. Você não pode simplesmente... Sim, o Dr. Carvalho interrompeu calmamente. Eu posso. Ele puxou outro documento, mais grosso que os outros. O testamento do Sr. Albuquerque contém uma cláusula de moralidade, ele explicou. Qualquer herdeiro que roubar dele, conspirar para cometer fraude ou tentar incriminar outro beneficiário, perde imediatamente o direito a qualquer herança. Diana encarou as próprias mãos, tremendo. Marcos, me diz que isso é um mal-entendido. Meu pai engoliu em seco. Cala a boca, Diana. Eduardo se encolheu com a agressividade. O rosto de Bruna se contorceu. Tá bom. Eu devolvo tudo. Eu devolvo. Só não chame a polícia. O Dr. Carvalho assentiu uma vez. Sua colaboração será registrada. Então, ele se virou ligeiramente para a porta da biblioteca. Inspetora Rocha, ele chamou. Prendi a respiração. A porta dupla se abriu e uma mulher entrou, a paisana. Olhar calmo, postura de quem já tinha visto todo tipo de mentiroso umas 1000 vezes. Ela não parecia agressiva, parecia preparada. Bruna deu passos para trás. Você deixou a polícia esperando lá fora? A voz do Dr. Carvalho não tremeu. O seu avô deixou. A inspetora Rocha olhou ao redor da sala, avaliando os rostos. Não estou aqui para fazer escândalo, ela disse num tom equilibrado. Estou aqui para garantir que ninguém tente fazer intimidações, ameaças ou destruição de patrimônio e provas. Meu pai enrijeceu o maxilar. Esta é a minha casa. A inspetora Rocha levantou a mão. Não a partir de hoje, Sr. Albuquerque. Ele congelou. Senti algo se ajustar na minha coluna, como se eu tivesse passado anos curvada e de repente lembrasse que podia ficar com as costas retas. O Dr. Carvalho deslizou um envelope na minha direção. Isso é para você, Sofia, ele disse baixinho. Do seu avô. Meus dedos tremeram quando o peguei. A caligrafia do vô, firme e inconfundível, olhava para mim. Abri a carta e li em silêncio enquanto a sala prendia a respiração. Minha querida Sofia, se você está lendo isso, então os lobos mostraram os dentes. Sinto muito que você tenha que passar por isso, mas não sinto muito que você agora saiba a verdade. Não deixe que a traição deles a endureça. Deixe que a fortaleça. Minha garganta se fechou. Estou te deixando recursos e estou te deixando proteção. Use os dois com sabedoria. Construa aquilo que você me contou que queria construir. Transforme um lugar que antes era frio em algo bom. Eu engoli a seco, lutando contra o choro. E lembre-se, a justiça não precisa ser cruel para ser de verdade. Levantei os olhos, marejados. Bruna me encarava como se eu tivesse roubado o oxigênio dos pulmões dela. A voz do meu pai saiu baixa, ameaçadora, sem usar as palavras proibidas. Sofia, podemos conversar sobre isso a sós. A inspetora Rocha cravou os olhos nele. Não sem um advogado presente. O Dr. Carvalho concordou. Qualquer comunicação sobre o espólio passará pelo meu escritório. Os olhos do meu pai faiscaram. Você vai mesmo fazer isso com o seu próprio pai? Algo dentro de mim se estabilizou. Eu sustentei o olhar dele. Você fez isso comigo primeiro, eu respondi. A sala não explodiu em caos como Bruna provavelmente esperava. Não virou um barraco para que ela pudesse se fazer de vítima. Virou algo muito pior para eles. Virou algo oficial. A inspetora Rocha sacou um pequeno bloco de notas. Senhora, Bruna Albuquerque, a senhora fornecerá uma lista de todos os itens removidos e a localização de qualquer venda feita. Senhor, Marcos Albuquerque, o senhor fornecerá seus extratos financeiros relacionados a qualquer transação ligada a bens roubados. Meu pai endureceu. Eu não vou. A voz do Dr. Carvalho cortou o ar, silenciosa e letal. A alternativa é ser intimado pela justiça. Os ombros de Bruna desabaram. Eu colaboro, ela sussurrou, com os olhos correndo para o meu pai. Meu pai não olhou para ela porque, pela primeira vez na vida, ele não podia controlar a narrativa. E quando a narrativa morre, a única coisa que sobra é a verdade. 6 meses depois, a mansão no Morumbi não parecia mais uma arma apontada para ninguém.
Parecia um lugar que conseguia respirar. Eu não aguardei como um troféu. Não dei festas luxuosas para provar nada a ninguém. Não postei fotos dramáticas no Instagram. Eu fiz exatamente o que o vô e eu conversávamos naquelas tardes de domingo. Eu a transformei em algo útil. A biblioteca onde me chamaram de ladra virou a sala de coordenação de bolsas de estudo e reforço escolar. A enorme sala de jantar, onde meu pai costumava se gabar do legado da família, tornou-se uma sala de reuniões comunitária onde famílias podiam receber orientação jurídica gratuita financiada pela Fundação Albuquerque. E o cofre? O cofre guardava muito mais do que dinheiro. Guardava cartas que meu avô e minha avó escreveram ao longo das décadas. Guardava os documentos para a fundação já redigidos e prontos para assinatura. E guardava um último bilhete, escrito com a letra marcante do vô: não apenas herde, construa. Eduardo voltou a se aproximar aos poucos. No começo, ele me evitava. Então, um dia, ele apareceu com uma caixa de fotos antigas. Me desculpa, ele disse, com a voz embargada. Eu não soube o que fazer naquela sala. Eu não o perdoei magicamente na hora. Não fingi que não tinha doído, mas eu assenti. Apareça de novo, eu disse. É assim que a gente conserta as coisas. Diana pediu desculpas, dramática e chorosa demais, mas verdadeira o suficiente para eu acreditar que ela se arrependia. Bruna devolveu a maior parte do que tinha pego. Algumas peças já tinham ido para sempre. Ela enfrentou consequências graves, tanto legais quanto pessoais. Não houve fantasia de vingança da minha parte. Não houve crueldade, apenas responsabilização. Ela perdeu sua reputação intocável na alta sociedade paulistana. E pela primeira vez, teve que aprender a viver sem ela. Meu pai tentou brigar, tentou ameaçar, tentou me pressionar, tentou pintar para os outros que eu era uma filha ingrata. Mas a lei não liga para status ou sobrenomes. E o doutor Carvalho garantiu que eu estivesse protegida. Medidas restritivas, vias oficiais de contato, comunicações documentadas. Tudo limpo, tudo executável pela lei. Algumas noites eu ainda lembrava daquele momento. O dedo da Bruna apontado para mim, a palavra ladra ecoando pelas paredes, o silêncio covarde do meu pai. Mas aí eu entrava na sala de estudos no dia seguinte e via uma criança resolvendo um problema de matemática com um sorriso no rosto, como se finalmente tivesse sido notada no mundo. E eu me lembrava da última lição do meu avô. A verdade não é apenas algo que você descobre, é algo sobre o qual você constrói a sua vida inteira, para que ninguém nunca mais consiga abalar a sua estrutura. No primeiro aniversário da leitura do testamento, fui até o cemitério e deixei uma fatia de bolo de fubá bem macio, o favorito do vô, sobre o túmulo dele. Eu consegui, vô, sussurrei. O vento passou pelas árvores, suave e constante. Se essa história tocou você, compartilhe com quem você ama de verdade, porque o amor e a lealdade não se herdam, se constroem com atitudes todos os dias. Deixe seu comentário e siga para mais histórias de superação e justiça.